Saudações, pessoal! Chegou a hora de falar sobre esse efeito de água que eu criei aqui pro RPG Builder. Esse aqui sim vai ter um pouco mais de conteúdo para a gente comentar, porque foi um shader que eu fiz do zero, né? Então eu usei alguns conceitos que eu já tinha lá do RPG Builder original e implementei algumas coisas novas que eu achei interessantes aqui. Então, diferente do shader do terreno aqui, que eu basicamente eu copiei o shader que já existia e fiz ele trabalhar com aquele array de texturas para ficar um pouco mais diverso aqui, né? Agora o shader de água, esse eu criei do zero, então vai ter bastante conteúdo para a gente comentar aqui, tá? Então vocês podem ver que ele é dinâmico, né? Ele também responde à iluminação, né? Aqui eu desabilitei aquele ciclo dia e noite, mas ele também responde e tal. Ele tem transparência, tem uma série de coisas aqui. Eu vou mostrar para vocês como que eu fiz isso, né? Então o passo a passo, né? Eu vou puxar alguns commits para trás ali e vou mostrar o que que eu fiz. E olhem só que interessante. Isso aqui era um recurso que já existia lá no RPG Builder original, que eu queria trazer para o novo. É o shader ser dinâmico. Ele responder a qualquer alteração de terreno. Então, por exemplo, se eu vier aqui e clicar para baixo, o shader vai se moldando de acordo com o terreno. Então vai aparecendo essa espuma aqui do lado, olha, aqui tem uma espuminha aqui, né, que seria como se fosse a água batendo nas pedras, alguma coisa assim. Na parte da praia, aqui se a gente tentar criar uma praia, não tem espuma, né? Então, alguns detalhes assim, né? Tem todo o reflexo do céu ali, que seria, né, uma simulação disso. E mantendo aquela ideia original do nosso editor, que eu quero que ele seja prático, que qualquer um, em poucos segundos, consiga criar um cenário e que fique compatível com o restante do jogo, né? Então, que ele não precise configurar nada aqui, né? Então, eu vou voltar alguns commits e a gente vai conversando aí sobre os passos e eu vou tentar explicar bem detalhadamente como que eu fiz esse efeito aqui, tá joia? Então, pessoal, começando do princípio aqui, né? O nosso efeito de água, ele é baseado em três imagens, basicamente, tá? Então, nós temos uma imagem que seria o reflexo do céu ali, a parte da espuma que eu coloco nas bordas dos lagos e oceanos, enfim, e nós temos uma textura que é especificamente projetada para fazer a distorção. Então é um normal map próprio para água, né? Então a técnica do normal map ela serve para um monte de coisa, né? E aqui a gente usa para coletar esses pixels e a cor desses pixels aqui geram distorções na outra imagem, né? Então o primeiro passo de todos ali, eu até deixei ele bem cru aqui para mostrar para vocês, é projetar aquela imagem do céu e gerar distorções nela. Então reparem que eu estou distorcendo essa imagem de acordo com os pixels do normal map aqui. Então eu consigo gerar esse tipo de distorção lendo aqueles pixels e influenciando na textura difusa, né, que é o reflexo do céu. Então aqui eu deixei bem grandão para conseguir ver o que é exatamente, né? Mas ela é colocada numa escala bem menor, né? Então deixa eu aumentar a escala do normal map aqui e isso vai diminuir o tamanho das ondas, né? Então aí a gente fica aqui com uma imagem com ondas menores, né? Essa distorção ela fica diferente, né? Então esse é o primeiro passo para se construir o efeito de água. Isso na minha metodologia, claro. Vocês podem encontrar diversas outras, inclusive umas que calculam até a refração da água. Aí você precisa de uma segunda câmera renderizando a cena de novo, né? Então alguns recursos bem interessantes. E hoje em dia tem Ray Tracing também, que pode ser utilizado para fazer um reflexo perfeito, né? Então, feito isso, eu expliquei para vocês como que a gente distorce aquela imagem do reflexo para gerar esse efeito que já parece com água, né? Só que vocês viram lá que a minha ela tem transparência, ela tem aquelas bordas ali e tudo mais, né? Então, eu vou mostrar para vocês, deixa eu só comentar esse cara aqui e passar um passo adiante aqui. Aliás, dá para a gente pular para o passo 2 aqui, porque o primeiro foi bem parecido, foi um teste que eu fiz aqui e o segundo eu otimizei, tá? Então aqui, pessoal, esquecendo um pouco essa textura difusa, que é o reflexo da água e tudo mais,
nós passamos a pensar em como que a transparência vai ser representada. Então, eu não quis simplesmente colocar um fator de transparência ali, tipo 50% e deixar a água inteira com 50%. Eu quis fazer o seguinte, eu quis deixar as bordas dela semi-transparentes, chegando perto aqui das paredes, dos rochedos ali, eu queria ter uma espuma que também tem um grau de transparência e tal, e essa espuma eu gostaria que ela tivesse esse efeito, que ela ficasse indo e voltando, como se estivesse batendo nas pedras. E isso tudo, pessoal, é um efeito que foi a primeira vez que eu implementei ele. No original não tinha, né? Então eu já tinha visto em alguns jogos que eles implementam isso, mas eu nunca soube como fazer. Então o que eu deduzi? Eu usei um artifício que eu já usava no RPG Builder original, que é o seguinte: copiar a topologia do terreno e jogar na água. Então, ou seja, a água, vocês estão vendo aqui, é um plano, né? É um plano, esse vermelho aqui é um plano, ele é reto. Só que originalmente ele não é reto. Ele é uma cópia exata do terreno. Então eu tenho dois objetos exatamente iguais aqui. Então, por que eu faço isso? Eu consigo, se a minha água for exatamente igual ao terreno, então ela vai ter essas deformações de montanhas, de profundidade e tudo. Então, sabendo isso, eu consigo detectar as bordas, porque tudo aquilo que estiver próximo do zero aqui é uma borda. E se eu pegar o ângulo das faces do objeto 3D aqui, que a gente chama de normal, então a normal de cada uma das faces, eu consigo calcular essa borda aqui, tá? Então, calculando essa borda já é um começo para eu fazer aquele efeito de transparência que eu queria, tá? Só o detalhe que via shader mesmo, eu jogo todas as vértices da água para zero, né? Então eu consigo, apesar dele ser um objeto exatamente igual, ele teria água aqui por tudo, por cima, subindo as montanhas e tudo, né? Só que via shader eu faço cada vértice dele ir para o zero de novo, né? Então antes de aparecer na tela eu jogo ele de volta para zero. Então eu consigo saber onde estão as bordas e depois eu jogo ele para baixo de novo, né? Então aqui para o usuário isso é imperceptível, né? Detectadas as bordas, eu projetei a textura de espuma, né? Então exatamente no lugar da borda eu coloquei a textura de espuma respeitando um limiar de transparência ali, né? Que é calculado de acordo com a normal, né? Então se ele está muito inclinado vai ter mais espuma, se ele está menos inclinado, que é isso aqui, ó, por exemplo, aqui é uma praia, né? Ó, não tem espuma praticamente, porque a inclinação dele é quase zero, né? Ele é muito parecido com o Y absoluto, né? Então, enfim, aqui isso foi uma etapa só de detecção de bordas que eu trabalhei. Projetei essa textura em cima. Reparem que ela não está estática, ela está abrindo e fechando, abrindo e fechando. Como que eu fiz isso? Através da função seno. Então eu tenho uma variável ali que é o tempo, de jogo, né? Então isso aqui é iterativo, ele vai ficar sempre atualizando ali de acordo com o parâmetro que eu passei. Então o tempo está sempre passando. Aqui eu consigo aplicar uma função matemática para transformar. Deixa eu abrir a função dela aqui. Para transformar o tempo em uma onda. Então aqui eu consigo ficar subindo e descendo, subindo e descendo. E esse subindo e descendo eu uso para variar o parâmetro x e o parâmetro z, que é a profundidade, né? Então eu consigo ficar jogando ela para os lados e para cima e para baixo, né? Só que reparem que aqui ele ficou indo e voltando por igual, então ela ficou pulsando, ela abre e fecha por igual, tá? Então o upgrade que eu fiz para frente ali foi trocar um deles para cosseno, porque aí nós temos a função inversa. Então, se o seno sobe e desce, o cosseno desce e sobe. Aí ele fica menos perceptível para o olho da gente isso, né? Ele continua pulsando igual, né? Só que aqui eu estou pulsando em seno e aqui eu estou pulsando em cosseno. Então isso cria um efeito mais parecido com uma onda mesmo, né? Fica um pouco menos previsível para o olho da gente, né? Então ele só cria essa variância aí no meio, tá? Então isso foi como eu fiz movimentar a textura da espuma ali, né? Deixa eu mostrar para vocês o último passo aqui antes daquele commit original, que ali eu já trabalhei em algumas escalas, eu calculei melhor essa borda, eu fiz um clamp ali para cortar ela.
e sempre manter um determinado parâmetro de alfa, né? Então sempre ele mantém uma certa transparência. Podem ver que agora a água não está 100% vermelha mais, ela está semi-transparente, e reparem que a transparência da borda aqui, a gente não consegue mais ver ela encostando na parede. Antes era rígido, né? Era uma linha sólida, digamos assim. Agora não, agora eu consigo calcular isso, e quando eu estou me aproximando da borda, ela vai ficando transparente gradativamente. Chegou na borda, ela fica transparente 100%. Então, isso suaviza o nosso efeito, né? Então, aqui, essa textura vermelha, por enquanto, é só um parâmetro vermelho que eu deixei aqui, R, G, B e alfa, né? Então, o R está total, que é o red. Então, ela ficou vermelha, e aqui a espuma já está pronta, né? O efeito de espuma já está concluído, né? Conforme a borda é mais inclinada, ele faz mais espuma, e conforme ela é menos inclinada, ele faz menos espuma, né? Então, se a gente estiver fazendo uma praia aqui, por exemplo, não vai ter espuma, né? Então, esse foi um dos passos que eu usei para fazer o nosso efeito. E por fim, eu só fiz um mix das duas texturas. Lembram que lá no início nós tínhamos calculado o reflexo com a distorção do normal map, né? Então aqui eu só comentando o difuso, ele volta a usar o difuso original que eu tinha definido lá no início, né? E aí sim, agora nós temos espuma nas bordas e aquele efeito de reflexo do céu ali e tal, já respeitando a transparência que eu defini aqui, né? Então eu calculei essa transparência, e no fim eu usei essa mesma transparência como parâmetro global aqui, né? Então todo o efeito ele segue essa mesma transparência. Então aqui, se eu colocar, por exemplo, 0.7, eu vou deixar 70% de transparência em tudo, e isso vai fazer voltar aquelas bordas rígidas e tudo mais, né? Deixa eu só mostrar aqui. Olha aqui, ó, a borda já ficou encostada, então isso aqui não é legal, né? Porque fica bem artificial. Só que aqui, como a gente calculou a borda através da normal e fez um clamp para ele nunca passar de determinado valor, né? Então ela nunca vai ficar 100% opaca, ela sempre vai ter alguma transparência, mesmo em lugares bem fundos, né? Então isso aqui melhorou bastante, na minha opinião, assim, o efeito de água, né? Então, assim, alguns comentários que eu faço. Esse é o efeito praticamente final. Não sei se tem alguma alteração no commit seguinte que eu esqueci de comentar, mas a grosso modo é isso. Assim, pessoal, esse aqui é um efeito extremamente primitivo. Extremamente primitivo. Por quê? O reflexo é fixo, então se eu mudar alguma coisa no céu, eu teria que passar outra textura aqui. Então é diferente dos jogos modernos aí, que eles calculam isso com base no teu cenário, né? Então eles refletem, literalmente, eles renderizam mais uma câmera para detectar o cenário à tua volta e fazer o reflexo ser realista. Então, se tem uma árvore aqui, vai refletir aquela árvore, né? E isso, em aplicações bem modernas, nós já temos o Ray Tracing que faz isso perfeito, né? Então, ele não precisa de uma câmera extra para renderizar. Então, a própria API de Ray Tracing faz isso, né? Aqui nós não temos nada disso. Isso aqui é um efeito... eu diria que isso aqui seria reproduzível em hardwares de 10, 15 anos atrás tranquilamente, sem muito esforço, né? Tanto que provavelmente em mobile seria possível fazer isso sem perda de performance, né? Porque eu só estou usando 3 texturas e bastante lógica matemática aqui para fazer isso, né? Então isso aqui, pessoal, isso aqui é batata para uma placa de vídeo rodar, é muito fácil, é muito fácil. É um pequeno software aqui com poucas linhas, tem alguns cálculos matemáticos, mas nada muito pesado, né? Então não tenho renderizações de buffers, por exemplo, aqueles buffers para fazer sombra aqui. Isso aqui é muito mais pesado, né? Eu preciso rodar eu tô esquecendo o nome do negócio agora, mas você tem que rodar um buffer de profundidade para detectar quão longe está cada pixel, enfim, eu tenho que renderizar coisas extras, né? Então eu preciso de muito mais processamento do que esse shader aqui. Esse aqui é um shader bem primitivo, né? Eu só fiz alguns detalhes aqui para ele responder a luz, por exemplo, né? Então aquele ciclo de dia e noite, né? Então tudo que eu calculo na Diffuse, eu multiplico pela iluminação, né? Possivelmente isso aqui eu vou ter que mudar para cá, para ele já considerar também a espuma, né? Talvez a espuma não esteja respondendo à iluminação.
Mas enfim, a parte básica do shader que eu queria mostrar para vocês é isso. E eu particularmente estou bem contente, né? O objetivo é que ele seja automático, então o usuário não precisa fazer nada aqui, a água simplesmente aparece e some de acordo com o que o usuário está mexendo. E é esse o objetivo. Tá joia? Eu acho que esse vídeo ficou um pouco mais longo e um pouco mais denso, com explicações aí talvez bem por cima mesmo, né? Mas qualquer dúvida aí vocês entrem em contato. Valeu, pessoal!